damos sequência ao nosso curso das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos estar tratando de um tema muito importante, que são os 3 fatores de evolução da consciência. O venerável Mestre Samael, avatar da Era de Aquário, nos seus livros, mais de 100 obras, ele colocou o que nós chamamos a síntese samaeliana. Essa síntese samaeliana é sinônima dos 10 mandamentos, é sinônima dos 3 fatores de evolução da consciência, de forma que, para nós estudantes de gnose, nós, ao falarmos de 3 fatores de evolução da consciência, nós estamos falando dos 10 mandamentos. Então, quem cumpre com os 3, quem na prática pratica os 3 fatores de evolução da consciência, está cumprindo com os 10 mandamentos. Então, verá, Mestre Samael verificou que todas as inúmeras religiões e ordens místicas possuem um princípio em comum, um princípio sagrado, que é a síntese que chamamos de síntese samaeliana em todas as religiões, em todas as escrituras, são tratadas em síntese esses 3 fatores de evolução da consciência. Portanto, as religiões, todas elas têm um princípio comum, que é de tornar o homem melhor. Então, isso significa ensinar valores, valores da alma, valores da consciência. Isso significa, para melhorarmos, que temos que morrer para os pecados e nascermos para as virtudes. Então, este é o primeiro fator. O segundo fator é o nascimento, criação de veículos para manifestação nas outras dimensões do cosmos. E quem morre para os defeitos, nasce para as virtudes, cria condição de também levar isto para os seus semelhantes, trabalhar para que os seus semelhantes também consigam, sente-se na obrigação de fazer isto. Assim, ao trabalhar para os seus semelhantes, como Jesus Cristo ensinou aos seus apóstolos, de maneira gratuita, sem nada esperar em troca, é o sacrifício que nós chamamos o terceiro fator de evolução da consciência. Então, isso é tratado muito enfaticamente e com evidência na doutrina gnóstica. No entanto, nas igrejas, nas religiões, fica isto escondido nas entrelinhas das escrituras. O nosso papel aqui é de trazer isto para a evidência, né? Fazer emergir, desocultar, revelar, para que todos nós possamos compreender. Então, esta é a síntese que está permeada em todas as religiões e ordens místicas. Nas escrituras sagradas, no caso, nós vamos estar analisando a nossa aqui do Ocidente, que é a Bíblia Sagrada. Isto encontra veladamente, em algumas passagens nós vamos achar os 3 fatores condensado numa só passagem e outras vezes separadamente. Então, numa só passagem, nós temos aquela em que Jesus, ao dirigir-se para a multidão, diz: quem quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me.
Então, aí estão os 3 fatores de evolução da consciência de uma forma bem didática. Então, renunciar a si mesmo significa morrer para os pecados. Isto é o primeiro fator. Pegar a sua cruz. Cruz significa cruzamento, significa nascimento. É o nascer alquímico. E siga-me é o terceiro fator. Seguir ao Cristo é seguir fazendo o que ele fazia. A caridade caridade material na forma de dar de beber para quem tem sede, de comer para quem tem fome, agasalhar quem tem frio e assim por diante. Essa caridade material é uma obrigação de todos nós seres humanos, é uma questão de cidadania, como dizia o venerável mestre Samael. E há uma forma mais elevada da caridade, que é chamada a caridade espiritual. Então essa consiste em ensinar estes ensinamentos para que a outra pessoa também se liberte. A caridade material se dá o peixe para quem tem fome e a pessoa come o peixe, se sacia temporariamente, fica satisfeita, depois volta a ter fome. E a caridade espiritual, que é a forma mais elevada, é a de fazer com que a pessoa aprenda a pescar o peixe. Na caridade material, nós ganhamos dharmas materiais. E na caridade espiritual, ganha-se dharmas espirituais. Então, é assim que Jesus fez todas elas, né? E nas escrituras aparece isto então bem nitidamente. E agora sobre o segundo fator, que aparece bem veladamente, e nem todas as religiões, a sua imensa maioria, compreende, interpreta cada uma à sua maneira, exatamente por não compreender o seu real significado. Nós vamos encontrar presente na passagem de Jesus com Nicodemos. Então Jesus encontra com o Nicodemos e Nicodemos indaga: mestre, o que nós podemos fazer para entrar no reino dos céus? Jesus disse: quem não nascer de novo da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Nicodemos, apreensivo, diz: mestre, como posso eu, já velho, né, entrar nas entranhas de minha mãe e nascer de novo? Jesus diz: bom, se tu que és mestre em Israel não compreende essas coisas, quem dirá os outros? Então Jesus estava falando de forma velada do segundo nascimento, do segundo fator de evolução da consciência, o Arcano ZF, que é a alquimia, que teve escondida por detrás de muitos nomes, como o Código da Vinci. Foi o grande mistério, o grande arcano. Arcano quer dizer mistério. Traduzindo, significa transmutação sexual, ou seja, quem não nascer da água seminal e do Espírito, que é a água transmutada, transformada em luz, não poderá entrar no reino dos céus. Então, uma forma velada de ensinar o arcano que Jesus utilizou com o Nicodemos. E aí é um grande equívoco, né? Porque isto é passado para o estudante gnóstico na forma do pacto do batismo. Então, o batismo para o estudante gnóstico é um pacto de magia sexual. E o batismo, então, na magia sexual, que vai fazer esta transformação, essa transmutação.
e nas religiões tem um outro sentido. Algumas igrejas batizam com aspersão, asperge água na cabeça, outras batizam por imersão. De qualquer maneira, ali simbolizando que ao entrar na água deixa-se o velho, morre para o passado e nasce para o novo. Então, mas isso estaria certo se Jesus dissesse quem não nascer na água e no Espírito? É aquela mesma história, eu vou ao banheiro e vou no banheiro. Então, se eu vou no banheiro, está errado, porque eu iria a cavalo nele, né? Seria um condutor. Mas se eu vou ao banheiro, então o local está correto. Então, ele não diz nascer na água e no Espírito, e sim nascer da água e do Espírito. Então diz assim, quem não nascer de novo da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Então, nascer da água significa emergir-se dela, significa nascer dela, a partir dela, e também do Espírito. Nascer na água, o peixe nasce na água, mora lá, a baleia, todos os seres vivos do mar, dos rios, fazem isto. E nem o peixe que mora lá e a baleia nasceu da água, eles nasceram na água. Agora, todos eles nasceram também da água viva, nasceram da água seminal, que é da herança de seus pais. Então, assim se passa com o ser humano, tem que nascer da água seminal, da água viva. Esta mesma passagem está nas Escrituras sobre o segundo fator de evolução da consciência, quando Jesus encontra a mulher samaritana naquele poço, um poço que fora construído por Jacó e todos os seus descendentes ao longo de diversas linhagens, né? Se alimentaram, beberam daquele poço. Então ali estava um povo chamado samaritanos. E os samaritanos era tido pelos judeus como um povo impuro. Então os judeus não se misturavam com eles. Jesus era judeu, mas judeu no sentido gnóstico, não é aquele povo judeu lá de Israel, e sim judeu. A palavra judeu significa iniciado. Então Jesus era um iniciado, e os iniciados tinham essa prática da transformação alquímica, da magia sexual, eram castos, e os samaritanos não. Então aí está essa passagem nas entrelinhas, e nós estamos começando a dar significado, dar símbolos, para que cada um possa fazer a sua leitura, já que o sentido do nosso curso é este. Então, ali os elementos simbólicos, nós estavam o poço, a água, a mulher e o Cristo. Então, Jesus diz para a samaritana, dê-me água para beber. Ela diz, Senhor, eu estou lançando o balde, está difícil de achar água, né? E ela ficou atônita, porque é ela que deveria pedir água para ele, e o pediu para ela. Ela achou meio estranho, mas já desconfiava do profeta que estava por perto dela. Então ela retrucou, Senhor, está difícil, como que eu vou te dar água? Ele disse, bom, então eu vou te dar a água da vida, que quem beber desta água não terá sede para sempre, e quem beber dessa água do poço vai estar com sede e vai ter que tirar de novo. Ela disse, mas como tu vai tirar? Ela ainda duvidava, né? Aí depois ela disse, Senhor, então me dá dessa água, porque eu nunca mais voltarei a tirar água deste poço, não terei mais sede. Ele diz, pois bem, então vai e traga o seu marido. Ela diz, Senhor, eu não tenho marido.
Ele diz: disseste bem, tu tiveste 5 maridos e agora tem um que não é o teu marido. E ela ficou abismada porque o Senhor, o Cristo, acabou de descrever realmente quem ela era. E ele acabou de dizer uma grande verdade. E aí está também dizendo implicitamente sobre a castidade, sobre o arcano. Ele quis dizer: se tivesse 5 maridos que poderia fazer a transmutação sexual, fazer o arcano ZF, tu não fizeste com nenhum deles. Agora tens um que não serve para isto. Então, aí, mas aí ele a perdoou e ensinou para ela o arcano, a ZF, como ela deveria se proceder dali para frente, para beber da fonte da água da vida e não ter sede nunca mais, para que ela fizesse o arcano ZF, a transmutação sexual. Então, dessa forma que está o segundo fator nas Escrituras e em muitas outras passagens também nós vamos estar encontrando. Então, as religiões praticam os 3 fatores de evolução da consciência, cada uma à altura da sua doutrina, à altura da compreensão de seus adeptos. A doutrina mais avançada numa determinada religião, outra mais avançada em outra religião, outra mais atrasada, assim por diante. As religiões estão em diferentes níveis, colocadas em graus, como as nossas escolas, de primeiro, segundo, terceiro grau. E a faculdade, então, seria o conhecimento gnóstico. Então, todas as religiões, todas as escolas anelam levar os alunos para a faculdade. Todos os segmentos religiosos também, enfim, têm esse objetivo de fazer com que a pessoa chegue ao conhecimento da plenitude do significado espiritual, do conhecimento espiritual, que é a gnose. Então, em algumas religiões, nós vamos encontrar o arcano bem velado. Na maioria delas, elas fazem o primeiro fator, umas bem feito, outras mal feito, mas fazem. Na Igreja Católica, por exemplo, as pessoas confessam seus pecados, o padre perdoa, ela reza, faz penitência, para que se comunga, né, para que não volte a pecar mais. Então está trabalhando ali, de uma certa maneira, a morte em marcha, né, que é a morte que nós fazemos dentro do estudo gnóstico. O que elas não fazem é o segundo fator. A maioria das igrejas nem sabe o que é isso, o arcano, a ZF, né? Nem sabe o que é a transmutação sexual e não tem condição de interpretar essa passagem da mulher samaritana e também do Nicodemos ao pé da realidade. Então vão encontrar explicações diversas, né? Interpretações diversas, procurando dar um significado porque eles não sabem. E o terceiro fator, grandes religiões sabem, né? Praticam, tentando ensinar, fazer a caridade material, a caridade espiritual. Tem o espiritismo que faz isso de uma maneira muito forte, mas hoje em dia as religiões se transformaram em um aspecto mercadológico, são mercantis, que cobram por seus serviços, e o Cristo mandou que fizesse, ordenou, né, que se fizesse gratuitamente. Então fica faltando essa gratuidade. Então não é terceiro fator de evolução da consciência, e sim está cobrando por aquilo que se faz. Jesus diz, ordenou os apóstolos e diz: idem e pregai o evangelho, dai de graça o que de graça recebeste. Então, não acontece de graça hoje que as religiões cobram pelo sacramento, cobram pelo batismo, cobram pela unção, cobram pelo casamento, cobram por tudo. Então, uma maneira mesmo
de hoje de estar unindo essas religiões antagônicas seria fazer uma síntese, uma intersecção, utilizando os três fatores de evolução da consciência. Essa síntese samariana, ela é enriquecedora, enriqueceria qualquer religião. Então, estaria fazendo a união. Então, para nascer de novo, é preciso que a gente pratique os três fatores de revolução da consciência, na forma que nós falamos aqui. Esses gritos, esses fogos, esse foco. É aqui o jogo da Vila, né? A gente está bem encostado aqui, aqui é Vila Belmiro Santos. Está tendo agora o final de Santos e Corinthians, então o jogo deve estar terminando, não sei quanto está, mas a gravação fica impossível de continuar a partir de agora, que o barulho vai ser muito, muito intensivo, né? E quando estão soltando foguetes está tudo bem, mas tem uns que começam a xingar. Então, boa noite a todos, a paz e verencial.